nos ensinando coisas. E vamos aprender muito, irmão. Eu creio. Mas é tempo. Eu entendi porque Deus está mandando dizer isso para vocês. E trabalharmos essa linha de ensinamento por enquanto. Porque é tempo, os irmãos, difíceis. É tempo que está se perdendo valores e princípios. E as pessoas estão se tornando indiferentes. E há um levantar de Satanás com as suas falsas ideias, as suas mentiras a respeito de todas as coisas. Até mesmo contra a palavra de Deus. E só há um povo, somente o povo remanescente, somente aquele povo que permanecer firme no propósito de Deus na sua vida, na sua fé, na palavra viva de Deus, poderá subsistir. Mas o mundo vai se multiplicar a iniquidade, irmão. Isso é bíblico, isso é profético. Então não reclame porque o mundo está ficando cada vez pior, mais confuso. Não, simplesmente se posicione o que eu estou fazendo com a minha vida, para que você não se venda com o mundo para o diabo. Amém? Sua vida esteja diante de Deus, porque foi pago um alto preço pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Então veja só, abra aí para 2 Coríntios 10, 4. E diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Repete comigo: as armas que usamos na nossa luta são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Eu sou filho. Eu sou filho. Palavra difícil, mas é falsa ideia. É um significado. Então nós destruímos. Você quer que o inimigo não te engane? Você quer que a sua mente não te engane? Então comece a destruir fortalezas dentro da sua alma. Comece a remover coisas. Ou comece a anular forças de pensamentos que te dominam. Porque Deus quer ver você livre. E as fortalezas são as piores resistências. Porque nesta guerra, essas fortalezas, elas determinam guerra contra nós. E não é do lado de fora, onde a gente vê uma pessoa com a arma e nós pegamos uma arma e luta com ela. São dentro de nós. A maior batalha que eu já disse que se travou foi lá no Éden. E começou na mente de Eva, não foi do lado de fora. Não foi por causa do fruto, começou nos pensamentos. Ele disse: está vendo, Eva? Ele disse isso porque ele, na verdade, não quer que você seja como ele é. Mentira do diabo. Deus disse: façamos Eva, façamos ele a minha imagem e semelhança. Então ele estava mentindo para Eva. Mas já estava entrando uma falsa ideia. É porque ele não quer que você tenha um poder que ele tem. Ele não quer que você saiba de coisas que ele sabe. Então começou a despertar falsas ideias em Eva. Então Eva começou a pensar: será mesmo que Deus era capaz de fazer isso? E aí começou a se perder nos princípios. Começa a se estabelecer informações, e as informações começam a criar fortalezas. É um conjunto de informações, de desejos, que vai resistindo à palavra de Deus, vai resistindo aos princípios de Deus, vai resistindo tudo aquilo que é para o bem, para o seu bem, para tentar fazer você se tornar prisioneiro daquilo. Então nós temos que aprender a identificar as fortalezas em nossa mente e aprender a lidar com essas fortalezas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de passar 2 convites para os irmãos de uma palestra. Eu vou entregar para você. É para a administração, mas segura um pouquinho. E outro eu vou deixar carreguinho para tirar a mão do bolso. Glória a Deus. Então, nós temos 2 convites, irmãos. Eu gostaria que vocês não falassem, mas lessem. Atrás desse convite, cada um tem uma escrita. São 2 escritas. E eu queria que vocês lessem e ficassem em silêncio. Depois eu vou perguntar para vocês. Vocês vão escolher um desses 2 convites. Amém? Para ajudar a administração. Eu vou falar primeiro para vocês a definição de alma. O que é alma?
É um ser espiritual em um corpo físico, com inteligência racional e com necessidades espirituais. A alma é um ser espiritual. É um lugar onde se estabelece, é racional e espiritual, com inteligência racional. Então, é um ser que Deus criou, é um espírito que Deus criou e deu vida a ele. E Deus estabeleceu a essa alma, esse ser vivente, de que ele tivesse pensamentos, que é a inteligência racional, e que ele também tivesse necessidades espirituais. Ele precisa de Deus. Ele precisa dos princípios da palavra de Deus. No fundo, a palavra de Deus diz: todos afastaram-se de Deus, e todos os seres humanos carecem da glória de Deus. Todo o espírito humano clama por Deus. Todos os homens. Então a alma e o espírito, eu vejo às vezes, para não entrar no detalhe do espírito, mas eu vejo como fosse o mesmo corpo com duas cabeças. Sabe? É meio difícil separar os dois. Mas a alma, ela tem consigo pensamentos e desejos. É a base da alma. Pensamentos e desejos. E no meio desses pensamentos e desejos, ela tem gatilhos, que são coisas que fazem com que os pensamentos executem o seu propósito. E ali se gera desejos e também vão executar o seu propósito. Então a alma, ela detém o pensamento e detém os desejos, que é a mesma coisa que vontade. Então nós precisamos entender o que é a alma. Então a alma é um lugar onde eu ponho como uma tela dessa, eu ponho algo ali, e naquela tela eu coloco alguma informação. Então há um pensamento e há um desejo que é colocado ali e que é guardado nesta alma, ou chamada mente também em algumas traduções. A alma, como mente, também você vai encontrar na Bíblia. Vamos falar na outra pergunta agora. O que é o pensamento? Pensamento é informações processadas que geram significados. Eu estou explicando aquilo que eu entendi. Pensamento é o quê? As informações que chegam. E são processadas e começam a dar significado. O que vem na sua mente? Vem a palavra cadeira. E quando vem cadeira, você olha para a cadeira e você começa a pensar sobre aquilo. Para que serve aquilo? Para sentar. Aí você descobre que sentar na cadeira, por isso fizeram a cadeira. Então começa a dar significado. Os nomes, os pensamentos, o que entra na mente. Os canais que vêm do que você vê, do que você ouve e do que você sente. Aquilo que entra vem para dar ao pensamento ideias e visões. Eu digo visões porque é uma amplitude. Você tem ideias e depois você vai ampliando o conhecimento. Então passa a ser visão, que é uma ampliação de uma ideia. Então o pensamento, definido de uma forma geral, não é quando você recebe a informação, você põe para dentro da sua alma e você começa a dar significado ao que entrou. As palavras, a frase, a imagem, ou o que você viu, ou o que você ouviu, começa a dar significado. Então isso é o pensamento. É o que gerou, o que processou e o que deu significado. E aquilo vai para um propósito. Ele vai gerar em você o quê? Um sentir, e o sentir vai gerar um desejo. Eu falo sentir, porque o sentir ele é um gatilho. Ele não é ainda o desejo, mas ele é um gatilho. Ele é onde o pensamento vai e você vai estar fazendo uma conexão entre o desejo e o pensamento. A gente chama de sentir, que é o sentimento, né? Que é o emocional do homem. Ele pensa e aquilo vem para dentro dele e ele começa a sentir, examinar aquilo, para ver o que ele pensa, o que ele sente a respeito daquilo. O lado emocional dele vai sinalizar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é amargo, se aquilo é doce. Vai dar mais força ao significado do pensamento. Então, quando vem para o sentir, ele já vai estabelecendo através do sentir qual vai ser o desejo, o que vai ser o desejo. Então, o pensamento processa o significado. E depois disso, vem o desejo. Mas antes de chegar na formação do seu desejo, irmão, vem as suas áreas emocionais. E a área emocional é o sentir dos pensamentos, é o seu sentimento, que vem aflorando para você poder identificar melhor o que você entendeu daquele significado. E aí você vai julgar esses sentimentos de três formas. O seu sentir, ele vem em busca de três coisas. Falando de forma geral, não sou nem um psiquiatra, não, nem um psicólogo, mas Deus me deu sabedoria e revelação sobre coisas. Eu creio.
Tem muitas coisas que falei, está lá nos livros, muitas vezes que eu nem vi. Mas Deus está falando. Então, veja só, às vezes os sentimentos, as emoções, eles buscam 3 coisas. O que eles buscam? Ele busca, primeiro, o prazer, como os psiquiatras dizem, busca o alívio e busca a recompensa. Então, as suas emoções estão em busca dessas coisas para confirmar o seu desejo, de uma forma geral. Estou resumindo assim, para entender de uma forma resumida. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender como funciona a sua alma. Porque a primeira batalha não é fora, irmão. Vocês estão preocupados com o que o mundo está fazendo, com o que o governo está fazendo, o que as pessoas estão fazendo, com o que se é, não é, se é da questão sexual do mundo. E você está esquecendo de entender o que é o seu pensamento, a sua alma. Você tem que guardar a sua alma. Você tem que saber administrar e canalizar as suas informações, manter as suas emoções de uma forma equilibrada, para que a sua alma não se perturbe. Por isso que Davi disse assim: ó, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Porque as emoções dele estavam agitadas, estavam perdidas, ele tinha que identificar o que estava acontecendo. Aí veio o Espírito e falou para ele: eu sei que ainda eu louvarei. Ali o Espírito de Deus já estava falando com ele, por isso que ele tinha aquela reação que ia além das emoções dele. Mas naturalmente, quando você pensa, os seus pensamentos vão direto para as suas emoções e vai gerar um sentido. E nisso você vai pensar se aquilo é prazeroso, se aquilo vai aliviar a sua dor, ou se aquilo vai te dar alguma recompensa. E em cima disso é que teu desejo vai começar a se formar, a tua vontade vai começar a se formar. E o que é o desejo? O desejo é o sentir dos pensamentos, onde você começa a ter vontade de fazer, vontade de executar algo, de adquirir, de possuir algo. Você começa a ter vontade. O desejo é a manifestação de uma decisão da vontade, do que você quer ser ou do que você quer possuir. Então vai gerar um desejo. E o desejo tem por si um poder de decisão na sua vida, na alma. Por isso que eu entendi melhor quando Jesus disse que os pensamentos que homicidas, que assassinos, que todas as coisas que é produzida no pensamento vêm do coração. Porque de uma certa forma o desejo, que é o coração, ele confirma os pensamentos, ele também está ligado nos pensamentos. Só que quando entra um pensamento simples, um simples pensamento, uma faca que você vê na mesa é um pensamento, mas não quer dizer que você vai ter o desejo de matar alguém. Mas você pode gerar o desejo de matar alguém com aquela faca. Ou você pode gerar apenas o desejo de cortar aquele pão maravilhoso em cima da mesa ali, te esperando. Você pode ter desejo, então você vai primeiro canalizar as suas emoções. Se você está com muita raiva de alguém, aquela faca na mesa pode ser perigosa, porque pode gerar uma emoção de que você precisa fazer algo para seu benefício, para diminuir a sua dor, e talvez matando alguém diminua a dor de outra, e talvez você comendo pão alivie a sua dor da fome. Está dando para entender? Então a sua alma ela é assim, ela vai maquinando, ela vai definindo o significado através do pensamento e vai trabalhando as suas emoções, e depois ela começa a gerar vontades dela, porque é própria. Ela é um ser espiritual e uma inteligência racional, e ela vai pensar sobre as coisas. E tudo que ela faz com maior liberdade, porque Deus deu a alma ao homem com toda a liberdade para ela decidir, para ela aceitar as informações e decidir pelas informações. Está ficando claro? Amém? Eu estou falando assim para vocês entenderem, porque vocês têm que aprender a olhar as coisas da forma que elas são, e não superficial apenas, meia confusa, mas entender melhor para chegar nessas fortalezas. Então vamos dizer que o desejo é o pensamento definido, que gera a vontade. E em quarto, o que são os gatilhos dos pensamentos e dos desejos? Eu chamei os gatilhos os ferrolhos, que é exatamente como eu disse, o sentir. Então o ouvir, o ver, o ouvir é o gatilho. O pensamento e o desejo é a porta da alma, pensamento, repete comigo, porta da alma, pensamento. E desejo. Desejo é a porta da alma, irmãos. E pensamento é uma porta da alma. Quando eu falo porta da alma,
Porque o pensamento, você abre a aceitação sobre coisas. Porque se você vê um mau pensamento e você aceita aquele pensamento, você absorve aquilo, você não rejeita aquilo de imediato, você põe para dentro da sua memória, você traz para dentro da sua alma. É registrado aquilo. Então você está guardando aquela informação como aceitação. E a porta do desejo é você confirmando aquilo que você pôs para dentro da sua memória, que eu chamo de caixinha preta. A sua memória, você começou a formar. Então, quando o pensamento vem e se encontra confirmando no desejo a decisão de fazer aquilo, você está criando uma caixinha preta, vou dizer, criando uma memória sobre aquilo. Concluiu. Bom, eu pensei, comer pãozinho é bom, vai me aliviar da fome, então me traz prazer, me traz alívio, porque eu estou com fome, e me traz benefício, porque vou ficar gordinho. Esse é o benefício do pão. Mas você vai ter isso. Então a alma fala, perfeito, prazer, perfeito, alívio, perfeito, benefício, por isso, mais do que nunca eu quero isso comigo. Não importa o que vai te levar às consequências. O que importa é realizar os desejos do coração. Por isso que o Senhor disse, cuidado do coração do homem. Os desejos dele podem ser destruidores para a vida dele. O final pode ser destruição. Porque o coração do homem é enganoso. Porque a alma quer satisfazer princípios de prazer, quer satisfazer apenas ao se aliviar a sua dor e matar a sua fome, trazer benefício, e não importa como, ela não raciocina muito se vai ter consequências, se vai prejudicar o outro, não, ela quer se saciar apenas. Então por isso você tem que prestar atenção, que fortaleza eu estou permitindo, memória, caixinha preta, eu estou permitindo ficar dentro da minha alma. Então imagine que a sua alma são vários armários divididos em quadradinhos, que você está guardando uma caixinha preta ali. Cada vez que você entra um pensamento e você começa a sentir, definir a coisa e desejar, ter vontade de realizar aquilo, e você guarda aquilo porque não se concretizou ainda, mas está guardado às vezes. Por isso que Jesus disse que o pecado não se concretiza apenas quando se faz. O pecado começa lá dentro e começa no coração, é no desejo. Na mente, que é a alma. No pensamento e no desejo quando se conclui. Então quando eu penso, eu estou aceitando aquilo, quando aceito aquela informação. E quando eu começo a ter vontade de fazer aquilo, é porque eu já senti o benefício, ou porque eu já senti o prazer daquilo, eu já defini que aquilo vai ser bom para mim. Então minha alma vai querer fazer aquilo. Provavelmente eu vou querer completar aquilo. Mesmo que eu guarde na caixinha preta. Eu chamo de caixinha preta porque um avião guarda uma caixinha preta. Então quando alguém quer saber o que aconteceu com aquele voo, por que deu certo ou por que deu errado, o que eles fazem? Pegam a caixinha preta. E pode ter certeza que boa parte das suas frustrações, os seus problemas emocionais, físicos, etc., muitas vezes está ligado à caixinha preta, a má informação que você guardou sobre as coisas. Você tomou decisões erradas. E está lá registrado. E tanto que Deus, Ele deixou isso como um mistério na vida dos homens, como se guarda tanta informação na memória humana, Deus deixou como um mistério, mas porque Ele diz, todos prestarão conta. De alguma forma, diante de Deus, irmão, você vai ter lembrança de tudo, até mesmo das suas palavras. Ele diz, você será cobrado das suas palavras em vão, palavras inúteis. É coisa muito forte. Infração, se nós pensamos em fração de segundo, Deus julgando essas coisas deve ser fantástico. Porque se Ele criou coisas em fração de segundo, imagina a velocidade que Ele analisa as coisas. Não, vai ser muito rápido, mas a Bíblia diz que você prestará conta dos seus pensamentos, dos seus desejos. Você prestará conta de como você tratou a sua alma. Se você deixou ela se afundar na decisão errada, ou se você tratou ela para tomar as decisões certas para o bem dela e para o bem do seu espírito, para a salvação da sua alma. Ou você deixou guardado na caixinha preta um monte de coisas secretas, mas que são erradas, que te conduzem ao erro. Amém? Está dando para entender, irmãos? Amém? Alguém tem uma dúvida? Eu volto a explicar de novo. Não, não precisa. Glória a Deus.
Então vamos ler o que a irmã tem de convite, mano. Se você não ler assim, qual dos dois convites você aceitou? Me entrega o convite, irmão. Que você aceita. Você falou assim, poxa vida, as duas propostas de um convite, que a mente recebe informações às vezes, como um convite para produzir uma vontade. E você está na televisão, às vezes você percebe, né, as mensagens subliminares. Vem coisas ali que às vezes você nem pensou, mas de repente você começa a pensar, porque vem e te desperta uma vontade. Né? Você nem pensou em comer, mas veio um hambúrguer lá na propaganda de uma forma tão maravilhosa, que você olhou assim, eu nem estava pensando em hambúrguer, mas agora eu estou. Agora tem muita gente pensando, agora eu estou, porque a informação chegou e vai despertando vontade. Então há convites para a nossa alma que a gente às vezes tem que pensar bem, porque às vezes você não pode comer hambúrguer mais, por algum motivo pode te prejudicar, e você vai ter que analisar as suas emoções e controlar elas. O sentido dos pensamentos é a emoção. Então nós somos os canais, que os gatilhos são ouvir, ver e sentir. Então eu sentir as minhas emoções, então eu tenho que começar a prestar atenção, porque nada é tão decisivo para o desejo se realizar quando o sentido está definido que aquilo é bom. Quando o sentido diz, isso é prazeroso. O sentido dos pensamentos, isso é bom. Então a alma vai desejar que é aquilo. A inteligência racional da alma, ela vai desejar aquilo. Ela diz, então vamos fazer isso. Vamos executar isso. E qual foi o convite, irmão, que você leu, que você devolveu? Então a irmã foi convidada à palestra Como Viver uma Vida Livre e Feliz com Deus, com direito à vida eterna. E você não quis esse convite ou você quer? Quero isso. Tá, eu estou falando que você não quer. Eu pensei que ia ficar com os R$1.000. É pouco, foi pouco. Então ela recebeu um convite, irmão. Um convite de ser livre e ser feliz. E a irmã recebeu também o convite. O que você escolheu, irmão? Devolve o que você não quer. Que eu não quero. Não quer. Pensa bem, É certeza? R$1.000? E ela devolveu também. Então o que eu falei para as irmãs? Você foi convidada a uma palestra para viver uma vida livre. Você vai aprender como viver uma vida livre e feliz com Deus. Não é isso? Mas um era com Deus e outro era sem Deus e ganhar R$1.000. Então, primeiro com Deus, você ia ser livre e ter que ser feliz. Mas você ia ganhar a vida eterna. Deus não vai te dar dinheiro. Essa coisa é de vocês. Ele não vai te dar dinheiro. Não é que ele é pobre, não. É porque você, é outra forma que ele trata essas coisas. Mas ele te dá a vida eterna. Mas o outro convite foi, você vai ser livre e feliz sem Deus. Mas ele não fala, você não vai ter a vida eterna. Mas vai ganhar R$1.000 de benefício de participar da palestra. O segundo convite ele é tentador, porque as pessoas querem ser livres e felizes. Mas elas não querem ter Deus para dizer a ela o que fazer. Então, se puder ser livre e feliz sem Deus falar na minha orelha, melhor ainda, né? Ser livre e feliz sem ter o pai e a mãe para dizer o que é certo ou errado, o que tem que fazer, é mais legal, né? Porque uma criança, o adolescente faz o que quer e do jeito que quer. Então eu perguntei, porque ali está oferecendo para você o que? Viver sem Deus, ser livre, ser feliz e ainda ganhar R$1.000, só que você não ia ter a vida eterna. Agora eu digo assim, não ter ou ter a vida eterna? O que se entende por vida eterna? O que você entende por vida eterna? O que você entende por vida eterna? Eu entendo voltar para casa. Voltar para Deus, viver eternamente com Deus. Talvez você tenha um significado para essa palavra vida eterna, porque você já entendeu o Evangelho de Cristo que já foi pregado para você. Mas tem gente que não entendeu ainda o significado de vida eterna. Então, para elas, viver sem Deus, ser feliz
e poder viver livre, tá bom? Não faz diferença. E o que para mim não significa nada. Então aí mora a diferença, os pensamentos, o que eles recebem. Dão um significado, a coisa que faz as pessoas tomar decisões erradas. Então vocês tomem cuidado com o que eu quero dizer. Quando vocês estiverem diante de pensamentos, de emoções e de desejos, vocês têm que prestar bem atenção, porque vocês estão criando caixinhas pretas, estão armazenando memórias, e essas memórias serão utilizadas em algum momento da sua vida. Então você tem que prestar atenção no que você está pensando, no que você está desejando para diante de Deus, porque pode ser que as suas contaminações espirituais, que as suas fraquezas, as suas debilidades da alma está sendo causadas por causa das informações que você não tem prestado atenção. Você não tem filtrado essas informações. Por isso que ele diz que as nossas armas vêm de Deus. A nossa luta, irmão, primeiro é espiritual, não é fora, não é contra os demônios, porque demônios seria muito mais fácil se fosse só demônio. É só dizer em nome de Jesus: demônio, sai desta mulher, sai deste homem, sai deste lugar. E ele sabia, porque ao nome de Jesus ele tem que obedecer. Mas se trata de uma batalha da mente, batalha da alma. Então é um processo de renúncia. E um processo de rejeitar o pensamento, como eu falava hoje para a Rita, e um processo de renúncia. Jesus disse: se você quer me seguir, então tome a sua cruz e renuncie, e siga-me, renuncie. É um caminho de renúncia, uma vida com Deus. Então você tem que começar a se preparar. A sua mente receber informação, você tem que rejeitar os pensamentos que não vão lhe produzir coisas boas. Comece a aprender a rejeitar. Rejeite, eu não preciso pensar nisso. Eu não aceito esse pensamento. Aquilo que vem, irmão, e é memorizado em nós não se apaga fácil, tá? Talvez nem se apague. Ela se enfraquece, mas não se apaga. As memórias de uma pessoa não se apagam, por mais dolorosas que tenham sido, não se apagam. Por isso que a gente fala que às vezes que perdoar não é esquecer, porque às vezes não se esquece. Mas se muda talvez o sentir daquilo, porque você vai colocando aquilo para distante de você quando você renuncia, quando você rejeita aquele pensamento que vem, que mostra aquela pessoa fazendo aquelas coisas com você, que fez no passado. Você rejeita o pensamento: eu não preciso pensar nessas coisas em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder agora sobre a minha vida. Eu preciso pensar nas coisas boas que hoje que Deus tem feito. Você põe aquela caixinha preta no lugar de volta dela, quando ela está vindo para falar na sua mente, na sua alma. Ela está dentro da alma, você precisa impedir com que essas caixinhas pretas fiquem ativas, irmão. Com que esses pensamentos venham aflorar. Como que você impede? Rejeitando. Rejeite o pensamento antes que ele forme emoções em você, sensações boas em você. No sentido de você, que satisfaz a sua alma. Quando é um pensamento ruim e satisfaz a sua alma, é porque tem algo errado. Não vai produzir coisas boas. Você pode ter certeza. Você vai desejar. Porque se vem alguém que eu estou magoado no meu pensamento, e eu penso: pô, já foi, deixa para lá, não quero nem saber mais dessa pessoa. Eu rejeito esse pensamento. Ele vai, mas eu falo: aquele cara ainda está vivo, aquele desgraçado ainda está vivo. Eu começo a aceitar o pensamento, e quando eu começo a aceitar o pensamento, começa a trazer emoções em mim. Então aquele desgraçado me faz ficar irritado aquele dia, me faz ficar nervoso aquele dia. Então o desejo depois vem da emoção, e depois da emoção no sentido, o desejo vem: eu preciso matar ele, eu preciso bater nele, eu preciso xingar ele. Vai produzir coisas que não agradam a Deus. Então você já tem que filtrar antes. Quando a caixinha vir, tem coisa que já ficou guardada, ressentimentos dentro da sua alma. Então quando ela vir aflorar, você diz: eu rejeito isso. Eu não preciso mais pensar nisso, porque Jesus já me perdoou e eu já perdoei essa pessoa. Rejeito. E se por acaso vir aflorar e aquilo gerou uma vontade ainda de ir lá tirar satisfação com aquela pessoa, então você renuncia e fala: não, eu não posso continuar com esse desejo, eu tenho que vencer, eu não quero cumprir essa vontade. Comece a renunciar. Eu te garanto, eu já fiz coisas, já passei por situações difíceis, que eu sentia como marca d'água. Aquilo que me fazia lembrar daquela pessoa me dava um sentimento ruim.
Eu não conseguia como apagar aquilo, mas eu fiquei renunciando nas orações em nome de Jesus. Eu já perdoei fulano, eu já perdoei, eu não aceito. E eu encontrava aquela pessoa e a raiva vinha de novo, a irritação com aquela pessoa pelo que ela fez. Mas em nome de Jesus eu rejeito isso, eu não aceito essa vontade. Que a minha vontade era sempre xingar e cobrar dele o que ele me devia, assim, no sentido de raiva. Mas aí eu fui declarando, depois eu encontrei a pessoa, já não tinha mais intensidade na minha emoção, porque eu comecei a tirar a força daquele pensamento. Então ele começa, ele pode até estar lá guardada a lembrança, mas ela não tem mais a intensidade, porque eu aprendi a renunciar e a rejeitar os pensamentos antes que eles se formem um desejo no meu coração. Dá para entender? Então a fortaleza nada mais, irmão, do que o encontro do pensamento e dos desejos. Então quando o pensamento entra, a aceitação. E quando se gera já o desejo, passa pelas emoções e gera o desejo, há uma decisão de fazer. Aí se faz a fortaleza. Porque quando aquilo que você criou como desejo resiste os princípios da palavra de Deus, ou resiste os princípios do que é praticar o bem para com o teu próximo, que a palavra diz, então você está produzindo uma caixinha preta, algo que vai ser ruim para a sua vida espiritual, porque vai na contramão de Deus. Então já identifique e comece a aprender o caminho da cruz, um caminho de renúncia. Se há coisas que afloram desejos, seja qual for a forma, em vida sentimental, em vida de relacionamento entre famílias, seja o que for, se alguém te incomoda, aflora um sentimento de raiva, de rancor, de ódio por aquela pessoa, comece a mandar esse pensamento, essa caixinha preta para longe. Volte para o seu lugar, lá na memória, na última fila, porque eu não quero fazer isso. Eu decidi perdoar essa pessoa e Deus já me perdoou e já perdoou essa pessoa. E você vai ver que essa lembrança vai se enfraquecer e ela não vai ter poder mais sobre as suas emoções quando ela voltar a aflorar. Porque os pensamentos, irmão, eles vão e voltam constantemente. São várias informações guardadas dentro da nossa memória e que ficam indo e voltando. E a decisão dela aflorar no seu desejo é você que vai tomar a sua alma e deixar ou não ela voltar a agir sobre as suas emoções para gerar desejo. O problema do desejo é que todo desejo vai executar uma ação. Todo desejo. Quando se gera o desejo, você já tem a vontade de executar. E geralmente a primeira porta que o desejo abre é o falar. E começa a falar. Por isso que Deus falou sobre a murmuração. Ela acaba com a satisfação da vida, satisfação com Deus até, porque começa a se falar. E tudo começou onde, irmão? Se há um falar maldizente com a vida, começou lá no pensamento, começou na informação que entrou. Alguém diz, tá uma desgraça esse trabalho, esse gerente não serve, esse chefe é fraco, esse não sei o que, não sei o que. Aí você começa a ouvir. Quando você começa a ouvir e já percebe a contaminação, você tem que dizer, espera aí, eu não entrei aqui por causa do chefe. Eu entrei aqui porque Deus abriu uma porta para suprir as minhas necessidades, para me ajudar. Então, eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito essa informação, eu rejeito ela. E quando eu rejeito, é dizer para a pessoa, tá bom, eu não quero ouvir essas coisas. Eu não quero falar sobre essas coisas. Você já rejeitou isso. Agora, se você não rejeitou, você vai ficar ouvindo. E aquele ouvir vai começar a gerar em você uma possibilidade, talvez em algum momento, uma emoção dizendo, será que esse chefe não é fraco mesmo? Acho que ele é mesmo. Aí começa a sentir as emoções, o sentir do pensamento. E começa a gerar um desejo. Se alguém disser, vamos ver um jeito de tirar esse chefe daqui do setor, você vai se envolver com essas pessoas. Porque começa a se gerar um desejo. Então tome cuidado, a contaminação, a rebelião, Deus às vezes não aprovou nada daquilo. Deus não colocou em empresa nenhuma para tirar chefe nenhum, não. Deus colocou para ser luz naquele lugar e ser excelente, de espírito excelente naquele lugar. E prosperar naquele lugar. E ser uma bênção naquele lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então quero que vocês guardem com vocês. Todos os dias vocês têm o convite de serem livres e felizes com Deus e ter vida eterna. Eita maravilha. E talvez a carne também ofereça para você o mesmo prato, ser livre e feliz, mas sem vida eterna.
E ela paga algum dinheirinho para você, às vezes, mas para te comprar, para fazer você ter benefícios. Mas Deus te dá bênçãos em lugar de dinheirinho e esmola que a carne dá. Porque a carne te dá uma coisa, vem alguns benefícios e depois ela te destrói, ela te tira tudo de você. Porque você começa a fazer e você vê a consequência, o coração é enganoso. Você começa a viver, às vezes, coisas terríveis na sua vida. Porque optou por uma decisão errada. Então começa a decidir em Deus, a usar as armas de Deus para viver uma vida de bênção. A sua alma tem que ser forte, não enfraquecida. Uma alma enfraquecida, ela é escrava de várias caixinhas pretas que dominam ela. Ela vive todos os dias pensamentos e desejos escravizados. Ela não consegue dominar mais as suas emoções. Ela não consegue dominar mais o pensamento. Então ela se entrega a tudo. Por isso que vê gente por aí, que meu caso não tem mais jeito, como eu já conversei. Estou entregue, estou fumo, uso droga, faço tudo mesmo. Eu já estou entregue, o meu caso não tem mais jeito, pastor, esquece. Porque ela já se entregou ao domínio de todas as caixinhas que ela guardou de sugestões, de informações que geraram influência sobre o seu sentido, que depois geraram desejo, e do desejo fez ela praticar. E ali está a outra porta. A primeira porta é o pensamento, a segunda porta é o desejo, e a terceira porta é a ação. E quando você pratica aquilo, aí começa as ações espirituais para aprisionar por causa do pecado. A consequência do pecado é a morte. Começa a vir consequências na sua vida espiritualmente. Amém? E para combater a última porta, que é a ação, só tem um jeito, arrependimento. Então, renúncia e rejeitar o pensamento é de dentro. Começa dentro de você, na sua alma. Mas arrependimento é na sua prática. Aquilo que você fez, você precisa, só tem um jeito de corrigir. É deixar de fazer aquilo que você fez. Insistir em deixar. Persistir em deixar. Vai ser a única forma de você apagar o que você fez. Ou de retomar uma vida diferente. Amém? Amém. Só isso que eu vou falar com vocês. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Depois eu falo a outra parte. Em outro momento. Então repete comigo, pensamento. É o campo da aceitação. É o campo da aceitação. Desejo. É o campo da decisão. É o campo da decisão. Para quebrar a força do pensamento, A força do na pensamento. aceitação, A aceitação. eu tenho que rejeitar. Eu tenho que rejeitar. Para quebrar a força do desejo, A força do desejo. eu preciso, na decisão, Na decisão. eu preciso Eu preciso renunciar. Renunciar. Para quebrar Para quebrar a força da ação, a força da das ação. atitudes, Das atitudes. eu preciso quebrar Eu preciso a quebrar decisão de fazer a decisão de fazer. através do arrependimento. Através do arrependimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, Eu vou repetir, não vou lembrar, certo? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos, Senhor, pela tua vida em nós, Pai. Eu sei que é só o começo, Senhor, do que estamos conversando. Pai, que a sabedoria venha e comece a dar entendimento a eles. Senhor, tu sempre mostraste a batalha espiritual e mostraste várias vezes para mim as informações e demônios entrando através de televisão, entrando nas pessoas, através de canais de comunicação. Senhor, espíritos malignos sendo lançados como fossem vultos pequenos, Pai, sobre a mente das pessoas, e elas recebem informações que vêm para alojar sobre a alma sentimentos, para causar prisões à alma dela, Pai. Senhor, quebra nesta noite, dando ao teu filho, a tua filha, a sabedoria, o discernimento de espírito, Pai. Ó Deus, para poder saber quando dizer não para certas informações que até mesmo o diabo está tramando para lançar sobre ela, sobre ele. Pai, que ele aprenda a rejeitar essa aceitação do que o inimigo, do que o mundo tem enviado para destruir, para contaminar, para distorcer a verdade, Senhor. Ensina o teu filho, a tua filha, a ser, Senhor, um soldado valente, a ser mulher e homem de Deus, preparados para resistir esses dias maus e não perder a sua posição.
Eles não podem ser, Pai, daqueles que recuam. Eles têm que ser daqueles que prosseguem para o alvo, que não temem o mal, que estão prontos para enfrentar a mentira com a verdade, para afirmar, Senhor, e anunciar o Evangelho que vem de Cristo, um Evangelho de verdade que cura e liberta. Pai, levanta os teus filhos, Pai, ensina-os a lidar com seus pensamentos, ensina-os a disciplinar a sua alma, assim como Davi, Senhor, aprendeu a dizer: o que queres, alma, porque ainda eu louvarei, ainda eu vou buscar a Deus e haverá saída, e haverá escape. Eu não preciso desse desejo, eu não preciso desses pensamentos. Senhor, ensina para que eles sejam curados, sejam libertos, sejam livres, para poder fazer aquilo que teu Espírito espera que ele faça, que ela faça para o bem, para o seu bem, para o bem das pessoas em sua volta, para que ela viva a bênção do Senhor nesta terra, para que ela esteja pronta, ele esteja pronto para ir para o céu contigo, Pai. Prepara a vida dos teus filhos, que em nome de Jesus, esta batalha espiritual da mente comece, Senhor, a despertar o entendimento, e que eles comecem a aprender, a filtrar para as informações, a filtrar os seus desejos, para poder tomar uma posição, Senhor, através, Senhor, da rejeição e da renúncia, Pai, contra esses pensamentos. Ensina-os a colocar a caixinha preta de volta, Pai, a memória errada de volta, aleluia, em nome de Jesus, para que não produza nenhuma força sobre as suas emoções. Em nome de Jesus, ensina-os, enche, Espírito Santo, a vida de cada um da tua presença, enche o teu poder, ensina-os a andar na tua verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor, e nós glorificamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Repete comigo de novo: as minhas armas são poderosas de Deus, para destruir fortaleza, e assim eu vou destruir falsas ideias que querem me afastar de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, amém? Nós vamos orar e encerrar o culto, amém? Vamos fazer a ceia primeiro, né? Quem puder.